Gente, juro pra vocês, o que diabos está acontecendo com o final de Jujutsu Kaisen? Cara, parece que a cada semana eu acredito mais na pseudo-teoria de que as pessoas mataram o criador de Jujutsu e, sei lá, o sobrinho dele tá desenhando a história agora. Porque não é possível o que tá acontecendo. Gente, eu vou dizer logo aqui, por sinal, como eu tô com febre no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô meio triste também, decepcionado com esse capítulo, eu vou direto ao ponto, tá? Então, oi, eu sou o Link, eu tenho um canal de animes, vocês já sabem como é que funciona, né? Se inscreve aí pra poder ajudar a gente a chegar em 200 mil inscritos. E, por sinal, esse vídeo aqui vai ter spoiler de Jujutsu, então esteja avisado, beleza? Beleza, então. Vamos nessa. Acredito que eu não tenha que explicar o contexto desse vídeo aqui, né, jovens? Nas últimas semanas, tá sendo muito comum acontecer da maioria aí dos canais de anime do Brasil estarem acompanhando a reta final do mangá de Jujutsu Kaisen, que todo capítulo que lança as pessoas estão fazendo novo, porque tá gerando uma grande comoção na história, das pessoas acreditando que a história tá muito ruim no final. O final de Jujutsu Kaisen tava até sendo considerado como um final que tava indo bacana até um certo ponto aí, de repente ficou uma bosta, e esse último capítulo aí que saiu, gente, meu Deus do céu. Esse capítulo me impressionou de forma negativa. Juro pra vocês. De forma geral, jovens. O que aconteceu de fato nesse último capítulo de Jujutsu? Duas coisas. Número 1, explicações de um personagem que nunca apareceu na história, mesmo que esteja faltando 2 capítulos pra Jujutsu Kaisen acabar, e explicações pra poder tapar os furos que teve na luta final contra o Sukuna. Tá de sacanagem como esse capítulo foi ruim, gente. Boa parte desse capítulo aqui foi uma espécie de pequena conversa entre a fundadora do estilo da sombra, o estilo do domínio simples e tudo mais, personagem essa que nós nunca vimos na história e que passou boa parte desse capítulo conversando com a Mei Mei. Basicamente foi apresentado agora nesse capítulo que essa velha aí que nunca apareceu na história tinha intenções de fazer pacto e sugar a vida dos alunos da escola Jujutsu. Sendo assim, ela acreditava na ideia de que depois que acabasse a última luta, ela ia finalmente poder usar seu plano em ação e se tornar a maior força ali, maior autoridade do mundo Jujutsu. Acredito eu que vocês consigam perceber que o Gege, criador da história, só esqueceu de uma coisa pra esse plot ser legal. Esqueceu que esse personagem de bosta aqui nunca apareceu na história em nenhum momento. Então, de repente, essa velha aqui aparece nesse capítulo do nada falando que ela tinha um plano, mas o plano não funcionou, e aí a gente chega no final desse capítulo e a Mei Mei mata essa maldita velha. Sendo assim, o plot foi abandonado um capítulo depois de ter sido criado. Nem um capítulo depois, na real, né? O plot durou algumas páginas. Mesmo que, como eu disse pra vocês, Jujutsu Kaisen está no seu final do final do final, faltando 2 capítulos pra acabar a história. Mas mesmo assim, o criador da história, o Gege, acha que é uma coisa interessante ainda a gente gastar tempo introduzindo um plot que não vai ter nenhuma consequência da história em geral, porque a história tá acabando. Fora algumas outras coisas, tipo, volto a falar dessa parte da velha depois, mas o resto, jovens, desse capítulo é literalmente todos os personagens que participaram da luta contra o Sukuna se encontram em um quartinho e começam a discutir e explicar as coisas que aconteceram. Nessa parte, gente, parece uma explicação de tipo assim, um time profissional que tá jogando um League of Legends, um Counter-Strike, assim, sabe? Os caras terminaram uma partida, eles perderam, eles estão discutindo, tipo, tudo que eles fizeram certo, o que eles fizeram errado, e eles vão explicando algumas coisas, tipo, putz, isso aqui a gente fez merda, isso aqui a gente podia ter feito melhor. Juro pra vocês, não tem nenhuma emoção. A gente não tá falando sobre os personagens se lamentando, sobre os personagens pensando no que eles aprenderam, sobre conclusões de personagens, sobre um time skip, não. O capítulo quase que inteiro são um monte de bonecos sentados conversando sobre como foi a luta e tampando furos que foram acontecendo na história. Por exemplo, o Yuta e o Higuruma apareceram no final dessa luta agora, vivos. E é claro que eu acho que vocês sabem, basicamente, né, que o fato do Yuta, por exemplo, tá vivo, eu não acredito que seja um problema, até porque a gente não sabia se a técnica lá que ele ia usar do bagulho do corpo do Kenjaku, a gente não sabia se essa técnica ia funcionar direito ou não, como que ela ia funcionar, se o Yuta ia morrer, se ele ia ficar no corpo do Gojo e tal, então até aí tá tudo certo. Eu até diria que essa parte ficou meio apressada, mas como o mangá já tá acabando, tá tudo bem. E pelo menos eu diria pra vocês que o Yuta e a Maki foram os 2 personagens que tiveram ali as interações mais que fazem sentido durante o capítulo, porque durante todo o capítulo a Maki aparece meio preocupada com o Yuta, ao mesmo tempo que ela tá com um ódio mortal deles, tipo, mano, o Yuta suou frio nesse capítulo por causa da Maki. O maluco não suou frio na luta do Sukuna, mas suou frio com a Maki. Casamento vai ser difícil, viu, Yuta? Quanto a outros personagens, como o Higuruma em si, gente, eu juro pra vocês, não sei por que diabos ele teve que ficar vivo. Tipo, ah, que legal, Link, ele tá vivo, tá, por quê? Ele morreu, teve uma morte bacana, morreu de forma trágica pro último chefão, digamos assim, do mangá, e tá tudo certo. Ele não precisava ter ficado vivo. Afinal de contas, a história tá faltando 2 capítulos pra acabar. Que tipo de grande papel o Higuruma vai ter agora que a história tá quase acabando, como justificativa pro cara ficar vivo? Por que ele ficou vivo? Por que ele não podia ter ficado morto? Eu odeio personagens que voltam à vida do nada sem nenhuma justificativa. Tô nem aí se esse personagem aqui vai ficar de boa, se agora ele vai ficar tranquilo. Pô, eu aceitei a Nobara ter voltado, só que já é uma parada meio zoada. Só que 2 personagens
personagens, a Nobara tinha morrido há muito tempo, ninguém sabia mais se ela tava viva ou não e tal. Poxa, o Higuruma morreu há poucos capítulos atrás, pra que ele voltou? Por que motivo especificamente? Nenhum? Só pro final da história ser bonitinho? Não sei, cara, me parece tão zoado, sabe? Fora o fato, jovens, de que esse capítulo aqui, eu acho que dos capítulos do final dessa história, esse aqui é facilmente o pior que lançou até agora. Ele não traz nenhuma conclusão decente pra nenhum personagem, cara. Nada vai a lugar nenhum nesse capítulo aqui. A gente basicamente tá terminando a história com a maioria dos personagens estando exatamente do mesmo jeito que eles começaram e que eles estavam há, sei lá, 300 capítulos atrás. O Itadori tá literalmente do mesmo jeito que ele tava em Shibuya. A gente não teve uma grande evolução aqui. A gente não dá um time skip pra poder ver como é que ele tá se sentindo. Cara, morreu um monte de gente na luta contra o Sukuna. Foi um bagulho pesado que vai mudar o mundo do Jujutsu. Eu não odeio a forma os caras, tipo, revisarem os erros que eles cometerem, sabe? Tipo, mostrar, tipo, ó, o Yuta cometeu esse erro aqui e por causa disso tal pessoa morreu. A gente mostrar o Yuta, tipo, sabe, remoendo isso depois. Como que isso vai interferir agora na forma como ele trabalha mais pra frente. O que eles vão fazer daqui pra frente também, né? Tipo, vão continuar como feiticeiro Jujutsu? Algum deles será que vai se aposentar? O que vai rolar daqui pra frente? Não, esse capítulo é literalmente um monte de explicações aleatórias. Ah, Link, mas o Gege fez esse capítulo aí pra poder explicar a luta pra não ficar furo. Gente, a porra da luta acabou. Ah, mas ficou um furinho, uma coisa aqui que não foi bem explicada. Tá, mas é sério que faltando 2 capítulos pra história, isso é a coisa mais importante? Fechar os personagens não é importante, dar contexto pras coisas não é importante, mas explicar por que tal coisa aconteceu na luta é o maior ponto da história agora? É sério? O restante dos últimos capítulos, até que eles vão com algumas coisas legaisinhas aqui e ali, mas esse tá de sacanagem, cara, é muito ruim. E eu também não acho, gente, por sinal, a mesma coisa que muitas pessoas de tipo, ah, isso daí é falta de tempo pra poder fazer os últimos capítulos e tal. Gente, esse capítulo inteiro, sei lá, 16, 19, 20 páginas que a gente teve nesse capítulo, todas elas são um desperdício. Esse capítulo poderia ter sido totalmente diferente e nenhuma diferença seria sentida. Se a gente fizesse um capítulo focado no Yuta, por exemplo, e no Itadori, sei lá, como é que eles estão depois da luta, refletindo, alguma conversa mais intimista dos personagens, sabe? Vendo como é que as coisas vão acontecer agora, reações do mundo, como que o mundo Jujutsu vai reagir agora a tudo que aconteceu. Não? Isso não rolou? Ao invés disso, o Gege achou interessante adicionar aquele plot daquela velha. Não, essa velha aqui, ela era importante agora, faltando 2 capítulos pra história acabar. Ela tinha um plano, ela criou o domínio simples e tal, e ela tinha um pacto que ela ia pegar o tempo de vida dos alunos e queria viver pra sempre. Mano, e daí? Isso nunca apareceu na história. Ninguém sabe quem é essa maldita velha. E ela apareceu em um capítulo pra poder morrer no mesmo capítulo. Por que tempo de tela foi gastado com isso? Eu sinto, cara, como se o Gege, o criador da história, ele tivesse uma lista de coisas que ele quisesse fazer. E aí, de repente, o cara decidiu, ele ia colocar na história mesmo que não desse tempo. Ah, esse plot aqui eu achei muito legal, vou colocar na história, dane-se. Putz, mas falta só 3 capítulos pra acabar a história. Dane-se, vou colocar na história. Ah, eu quero muito colocar as explicações porque eu tô vendo que o pessoal não gostou do final da luta, tem gente que não entendeu aí alguns furos que tiveram. Dane-se, vou colocar na história. Mesmo que não faça sentido algum eu colocar isso na história agora. Jovens, a esperança de Jujutsu Kaisen ter um final minimamente decente, eu acho que morreu, tá? Tenho 99% de certeza que morreu. A gente sabe, gente, que muitos autores da Shonen Jump têm encerrado suas histórias com um certo cansaço do que eles estão fazendo, né? Podemos falar isso claramente do próprio autor da história de Jujutsu, o Gege Akutami. Até a forma como os capítulos têm sido desenhados, cara, você sente nesse capítulo, por exemplo, que até a forma como as páginas foram desenhadas não parece tão interessante, tipo, você não vê uma jogada legal de câmera, você não vê uma arte bonita ali pra poder fazer o último capítulo, tipo, os personagens estão discutindo, não tem uma página bacana, uns anagramas legais ali pra poder conectar a história com as imagens, não. É um monte de personagens desenhados de ladinho, personagem desenhado, um balão de fala em cima e ele falando alguma coisa. Aí você desce, tem um personagem, uma página inteira só, com um monte de boneco na tela falando. Gege Akutami, o criador de Jujutsu Kaisen, claramente tá esgotado. E eu não consigo pensar em outra razão pra história tá indo tão mal assim no final. Vocês sabem, jovens, que mangakas japoneses podem tirar férias se eles quiserem. Eles podem tirar folgas também se eles quiserem. Mas nos últimos meses, Gege Akutami não tirou quase que nenhuma folga, a não ser quando ele tava doente. Quando teve aqueles hiatos na história, vocês lembram? E se você tá acompanhando o Jujutsu, você vai lembrar que teve alguns pequenos hiatos, teve momentos em que ele foi entregar capítulos e os capítulos saíram, tipo, quase que não tava finalizado. Teve uma parte lá que a Maki tava lutando com o Sukuna, por exemplo, que se você for pegar as lutas, você vai perceber que tava no esboço os capítulos. E teve vários momentos que o Gege parou de desenhar a história porque tava doente e teve que parar de forma forçada. O mercado de mangás japoneses é excepcional, jovens, em matar as próprias obras. Eu acredito, gente, que mesmo que o autor seja bom, não tem como dizer que não. Esse final não foi preparado. É como se o cara simplesmente estivesse fazendo,
fazendo ali a parte final, ele tinha mais coisa que ele queria fazer, e de repente o maluco começou a ficar um pouco doente, começou a ficar esgotado, cansado do que ele tava fazendo, viu que ele tava dando muitas pausas consecutivas e que o mangá tava caindo de popularidade, e decidiu encerrar a obra por ele mesmo. E agora tudo que o Gege queria introduzir na história de Jujutsu, e não teve tempo de trabalhar direito, dane-se, ele vai querer meter na história da mesma forma. Eu já falei nos outros vídeos que eu acredito que esse final aqui tá sendo feito na base do puro fanservice, sabe? Eu nem sei se, por exemplo, era parte dos planos do Gege Akutami trazer a Nobara de volta pra história. Mas como a história já tava acabando, ele queria que tivesse algumas reações positivas, o cara foi lá e fez o que o público queria. Toma aqui a Nobara de volta com um tapa-olho porque as pessoas gostam da Nobara. Ah, o pessoal gosta bastante do Yuta, por exemplo, vou deixar ele vivo no final. O pessoal gosta bastante do Higuruma, também vou deixar ele vivo. Assim, pelo menos essas pessoas vão gostar das coisas pequenas que estão acontecendo e não vão se atentar tanto assim pro final bosta que tá sendo feito. Mas e você? O que você tá achando da etapa final? Tá gostando? Não tá gostando? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei até mais. Fui!